Fala, meus queridos! Estava aqui fazendo mais uma partida de xadrez e é o que eu sempre falo, né? Você tem como fazer um esporte e estudar e treinar para aquele esporte. Então, por exemplo, corrida. Tem como você correr fim de semana, tem como você correr no meio de semana, mas tem como você treinar para a corrida. Treinos intervalados, treinos longos, treino de tiro e assim por diante. E no xadrez não é diferente. Você tem aberturas, defesas, que faz com que você evolua no esporte e é natural de todo o esporte. Então, como eu estou jogando xadrez aqui, estou lendo um pouco mais, e por eu ter uma dificuldade um pouco de jogar com as pretas, eu estava estudando sobre a defesa índia do rei, que é bem interessante, porque ela no momento ali deixa as brancas dominar o centro, mas já prepara um ataque e deixa seu rei protegido. Essas aberturas e essas defesas têm as linhas principais, né? Só que o jogo de xadrez é dinâmico, e às vezes uma peça ou outra que você planeja, o seu adversário faz um outro jogo e você não consegue executar da melhor maneira. Mas a defesa índia do rei eu consegui no início executar ela certinho e vou mostrar para vocês aqui no que consiste, tá? É o seguinte, ele começou aqui com o peão da dama e eu já comecei, né? Porque aqui eu já controlo com o meu cavalo, né? Essa casa e essa, tá? Então aqui ele veio com o peão do rei, eu coloquei o peão aqui na G6 e já fiz o meu bispo, que é uma das características aqui, que é você já fianquetar, né, que eles falam, que é já posicionar o bispo aqui nesse local que você já projeta ele no ataque posteriormente, tá? Depois de colocar bispo aqui, eu faço o roque, né? Na verdade aqui a linha principal é você avançar aqui o peão para depois você atacar o centro, porque ele já vai estar mais dominado, é a linha principal. Só que eu fiz o roque e ele trouxe o cavalo, até o próprio programa mostra aqui, ó, a linha do bispo que está ativo, né? Só que aí a linha principal é aqui, né? Só que como ele não tinha avançado mais nada, talvez geralmente ele traz 3 peões para cá, eu já avancei 2 casas e já deixei aqui porque eu já queria liberar. Olha só, já tem meus 2 bispos colocados aqui, tá certo? E aí o lance continuou, ele continuou aqui com o peão dele, o meu peão, ele já tentou aqui dar uma folga para a torre, né? E eu tentando aqui já posicionar as minhas peças, tá? E nós fomos controlando o jogo, ele ameaçou aqui, mas como eu queria tirar a dama, então já trouxe uma proteção, porque ele estava ameaçando aqui, né? E aqui ele trouxe o cavalo. Não é um lance melhor, só que quando ele traz o cavalo, eu também queria controlar essa casa aqui, né? Aliás, e também já ocupar um pouco o centro do tabuleiro. Ele nem fala que é um lance bom. E aqui, né, tem até um ditado, né? O cavalo tem que estar no centro do tabuleiro. O cavalo no canto não dá gosto para ninguém. É um ditado aí. Aí, ele também faz o roque, né? Deixar o rei dele protegido, do mesmo lado que o meu, roque curto. E eu aqui ameaço a dama dele. Ele deixou, ameacei a dama dele e ameacei o bispo. Por quê? Os bispos aqui eles são importantes para o ataque. Então, obviamente ele ia defender a dama. Só que eu já tiraria esse bispo dessa ala aqui e daqui a pouco o meu tá chegando, né? Então assim, e ele de fato defendeu e eu troquei. Então ele é obrigado a capturar porque está dando cheque nele. Então ele captura. Aí eu também perguntei para esse cavalo, e aí, vai ficar aqui ou você vai trocar aqui e vai deixar eu avançar? Ele não quis trocar no momento aqui. Nesse momento aqui, eu já... Até o computador fala que é um lance excelente, né? Porque ele erra, né? Porque, olha só... Eu perguntei o cavalo que ele quer e o certo é ele fazer a captura ou correr daqui, não sei. Nem para cá dava, né? Porque tinha um bispo. Então, ele vai e faz esse movimento aqui. Errado. Aí eu vou e capturo o cavalo dele. Aí ele vem de cavalo. E como eu estava já... ele já não tem um ataque do bispo. Esse peão está protegido. Aí eu já pensei assim, eu vou simplificar a posição, né? Vou trocar o mais peça possível. E ele veio com esse peão, e ele já perde o peão, porque eu já ataco também a torre. Então deu certo aqui o meu ataque,
viu, né? Porque aquele cavalo já estava aqui, consegui pular ele, já trocar uma peça que barrou o ataque dele. E aí eu trouxe aqui a minha dama com vias de, né, aqui na ala do rei dele. Só que aí ele trouxe, fez uma defesa, tal, e o jogo continuou até o momento aqui, ó, que eu queria mostrar para vocês que ele tentou aqui, na verdade aqui, ele não quis trocar e depois eu defendi, né? Tipo assim, já tô lá na... Pode ver que agora meus peões estão bem mais ativos do que o dele, porque eu fiz um ataque lá no início e consegui fazer com que ele não avançasse muito, o meu ataque já está mais forte aqui. Aí ele troca o bispo, que para mim é bom, porque eu tô com as minhas peças aqui, eu acho que mais ativas, eu tô com as minhas 2 torres já conectadas, a minha dama está aqui posicionada e meu bispo também. Enfim, eu não sou um analista mesmo de xadrez, mas é o que eu consigo ir enxergando durante a partida. Aí eu falei, o passo inicial aqui é conectar as torres, né? Porque pensa, o rei dele está aqui, tem um bispo aqui, a dama, ou seja, eu coloco pressão na ala do rei. Aí eu fui colocando, ele veio, eu tentei tomar essa torre dele, né? Só que aí ele ameaçou a minha, falou, se você tomar aqui, eu tomo aqui. Aí eu recuei a minha, aliás, eu avancei a minha, né? E ele protegeu a dele, defendeu. Só que nesse momento aqui ele perde um peão, perde outro. E aqui vem um lance interessante da partida, né? Porque eu poderia ter ganhado essa dama. Porque aqui eu poderia capturar. Aí ele ia capturar ou correr se não quisesse perder a dama dele, jogar o final sem dama, né? Só que não foi o lance que aconteceu. Porque eu não vi esse lance na hora e joguei cheque. Qual que era a minha ideia aqui? Porque eu estava jogando, ainda eu tinha um tempo, acho que eu estava com 5 minutos aqui. A minha ideia é o seguinte, eu ia dar um cheque, ele ia correr para cá, eu ia voltar a minha torre, dando um cheque nele e capturando essa torre. Esse era o meu plano. Então, eu estava vendo um plano de um lado, só que nesse momento eu tinha visto que eu poderia ter capturado não capturado a dama dele, mas pressionado aqui, né? Então eu já estava com as minhas torres dobradas já na ala do rei. Aí ele de fato trouxe, só que aí ele fez o lance. Aí eu voltei minha torre, porque senão eu ia perder, né? A minha torre aqui. E nesse momento ele faz esse lance aqui, ameaçando a minha dama. O que acontece? Nesse momento eu pensei, eu teria como fugir. Teria como proteger a minha dama aqui. Foi o que eu consegui ver de tática no momento, né? Falei, eu posso me defender aqui. Eu não posso capturar porque tem a dama aqui. Só que aí eu pensei, essas 2 torres estão aqui já, né? Tentando um ataque, embora tenha a minha proteção aqui. Mas eu tenho 2 peões aqui passados, sem nada na frente deles. Eu falei assim, eu vou tentar forçar uma troca de dama. Então, ao invés de eu proteger a minha dama, eu faço lance peão na casa de D4. Até o computador fala que eu tinha que defender. Porque se ele captura aqui o meu bispo, eu capturo a torre dele. E ele não pode capturar aqui o meu peão, e ele tem que correr com a dama daqui, né? Porque senão eu capturo agora, e se ele capturar, eu tá protegido, né? E ele poderia também forçar uma troca aqui. Mas o que aconteceu não foi isso. O que aconteceu é que eu ameacei ele, porque não pode tirar a dama, porque está em xeque, né? E nesse momento ele falou assim, beleza, vamos trocar as damas. Ele veio, capturou minha dama, eu capturei a dama dele com xeque. Então ele tem que fazer a captura, porque ele está em xeque, né? Ele não ia correr, ia capturar. Aí ele propõe, aí eu já comecei aqui, né? Eu pensei, eu tenho 2 peões passados e tenho uma torre para defender. Então esse peão promove.
E eu tenho 2, né? Se a torre entrar na frente, eu chego com o outro protegido. E de fato foi o que aconteceu. Ele tentou trazer aqui, eu não poderia capturar nesse momento, mas acho que ele queria dar a volta aqui. Mas eu trouxe a minha torre protegendo, então ele não pode passar dessa coluna. E ele faz a troca. Ele captura aqui a minha torre e eu vou capturar a torre dele. E ele vai e captura. Então, nós equilibramos aqui o material, tá? Só que eu com 2 peões passados. E aí o lance continuou, eu avancei, ele não pode capturar porque tem minha torre. Ele trouxe para cá e para eu trazer, eu já poderia promover direto, só que aí ele ia capturar e eu ia capturar e sobrar com a torre. Mas o que eu pensei? Eu vou avançar o peão, ele vai trazer, aí eu ameaço aqui. Então o que ele faz? Ele captura, né? Só que quando ele captura, eu promovo. Quando eu promovo aqui, aí aqui já está caindo, né? Porque está protegido. Aí seria uma sequência de cheque até o checkmate. Nesse momento aqui, meu oponente desistiu. Então, é uma partida aí que eu utilizei a Índia do Rei ali no início. Gostei. Estou usando quando eu estou de pretas. Outras variações também, né? Outras aqui que eu estou utilizando. Depois eu vou mostrar para vocês. Coloquem nos comentários se vocês estão gostando dessas análises. E foi interessante porque ele colocou que essa partida eu tive 85% de precisão, e aqui o que eu gosto de mostrar para vocês é aqui, eu não tive nenhum erro, nenhuma chance perdida e nenhuma gafe. Ele traz essa imprecisão aqui porque não seria o melhor lance, né? Porque o computador vê uns lances bem à frente. Então 85%, e o que eu gostei, que ele traz aqui um rate aproximado, né? Então, meu rate aproximado nesse jogo, comparado com o jogo, com o adversário, foi de 1.100 o rate. Então, bem legal. E se você está gostando, mostrei a Índia do Rei, as partidas aqui. Se você quer ver outro tipo de abertura, do meu ponto de vista, né? Porque aqui eu não sou profissional, eu não sou grande mestre, eu não dou aula de xadrez, mas gosto de estar estudando, tá jogando. Então, se você gostou, se você curtiu esse vídeo, se inscreva aí no canal e deixe aqui nos comentários alguma abertura que você quer estudar, alguma defesa, algum lance específico, tá? Então, fica um abraço, até os próximos vídeos. Ricardo Neves.